ossada humana. Encontrada em Matagal, no Eusébio, em 2015, 2 corpos foram encontrados nesse mesmo local. Uma ossada humana, provavelmente do sexo masculino. Provavelmente. Baixa estatura, talvez. Deve ser de jovem. Mas só o médico legista que vai dizer com precisão. Tráfico. O jovem de 18 anos é flagrado com cocaína, crack, maconha e uma balança de precisão. A gente avistou o meliante em atitude suspeita, fizemos a abordagem, o mesmo ficou muito nervoso e ele estava próximo a uma casa aparentemente abandonada, onde foi encontrado essa quantidade excessiva de droga. Jogador de futebol vai ser indiciado por estupro, tortura e lesão corporal. Ele foi denunciado pela namorada, grávida de 3 meses. A jovem estudante de Direito namorava o Wesley há mais de 1 ano. Ela confirmou à delegada que já tinha sido vítima de violência anteriormente e explicou que tudo foi causado por ciúme. Suposto pedófilo é espancado, esfaqueado, baleado e queimado no Pan-Americano. Segundo moradores, ele gostava de mostrar as partes íntimas para as crianças. Me disseram exatamente isso, que ele seria metido a pedófilo, estaria mostrando pênis para crianças aqui da comunidade do Papoco. E aqui, amigo, não tem perdão para esse tipo de situação. Então, alguns homens que se juntaram, armados, invadiram a residência e acabaram executando a vítima. Agentes socioeducadores são presos acusados de tortura. Eles teriam agredido adolescentes internos do Patativo do Assaré durante uma rebelião. Colegas de profissão dizem que eles apenas se defenderam. No momento que íamos conduzindo eles, eles foram para cima dos 2 orientadores que estão presos, 2 socioeducadores, e os 2 foram conter eles e entraram em conflito. Por uma sociedade mais justa, mais pacífica, está no ar mais um Rota 22. O meio-atacante Wesley vai ser indiciado pela polícia por estupro, tortura e lesão corporal. O atleta foi denunciado pela namorada no último sábado por violência doméstica. A jovem de 20 anos, que está grávida de 3 meses, prestou queixa na Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza. A polícia já emitiu notificação ao jogador, que deve prestar depoimento ainda nesta semana. Acompanhe. O caso foi trazido à Delegacia da Mulher no último sábado. A delegada titular conta que Ana Beatriz Azevedo, namorada do meio-atacante Wesley, teve que fugir para conseguir chegar à unidade. Escapou por uma janela. Ela narrou que estava em cárcere, ela estava muito lesionada, apresentou testemunhas dos fatos e o inquérito policial irá ser instaurado. Rena Gomes relata que a jovem de 20 anos, que está grávida de 3 meses, teve tufos do cabelo arrancados e o maxilar machucado. Ana Beatriz também foi estuprada. São muitos os elementos que reforçam o crime. Pelo que foi dito pela vítima, pelas testemunhas que ela apresentou, né? Inclusive também outras provas também que a vítima apresentou. Ela já se submeteu a exame de corpo de delito no IML que são compatíveis com as lesões que ela imputa a ele. A jovem estudante de Direito namorava o Wesley há mais de 1 ano. Ela confirmou à delegada que já tinha sido vítima de violência anteriormente e explicou que tudo foi causado por ciúme. Por conta de ciúmes, né, por conta de redes sociais, que ele não aceitaria que ela estivesse participando de algumas redes sociais e aí iniciou as discussões. É isso que ela nos relata. O Wesley vai ser indiciado por tortura, lesão corporal e estupro, agravado pelo fato de Ana Beatriz estar grávida. Apesar das agressões, o bebê está bem. Atualmente, medidas protetivas proíbem o jogador de chegar perto da jovem ou de testemunhas. A polícia já enviou notificação para o jogador. Ele deve comparecer à Delegacia da Mulher nos próximos dias para prestar esclarecimentos. Se não vier, pode ter a prisão preventiva decretada. O jogador, que pertence ao Atlético Mineiro, encerrou o contrato com a Ferroviária de São Paulo no início de maio e está em negociação com o Ceará. O clube alvinegro se pronunciou sobre o assunto nesta segunda-feira. Vamos primeiro aguardar a apuração dos fatos pela competência policial. Em se confirmando, será
com certeza comunicado conjuntamente com o Atlético Mineiro, que é o detentor dos direitos econômicos do atleta. O caso Gregório Freire Neto completa 30 dias. A defesa da família de Irna de Castro contesta as investigações realizadas pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa. Para os advogados, o laudo pericial no apartamento do empresário não é conclusivo. Acompanhem. Para o advogado João Vitor Duarte, que trabalha no escritório que defende os interesses da família da estilista, o laudo dos exames periciais feitos no apartamento de Gregório Donizete não acrescenta nenhuma informação nova ao caso. Trata-se de um laudo inconclusivo, ele não conclui, ele não chega a nenhuma conclusão acerca das circunstâncias em que ocorreu a morte, o perito não precisa isso, e ele não inova muito na matéria fática que existe no inquérito. A família aguarda com ansiedade o laudo cadavérico, que pode ser apresentado até a próxima quarta-feira. Esse documento, sim, pode comprovar o que pensa o advogado João Vitor Duarte, que Gregório teria injetado a droga em Irna e isso a teria levado à morte. O advogado já pediu o indiciamento do jornalista. A partir do próprio interrogatório do senhor Gregório, já se tem elemento suficiente para que ele seja indiciado. A família de Irna de Souza Castro Lemos não entende porque o segundo interrogatório de Gregório foi adiado 2 vezes. Os familiares também já se manifestaram que são contra a exumação do cadáver da estilista. O resultado dessa perícia em nada contribuirá no esclarecimento das circunstâncias em que ocorreu a morte. Por isso que nós nos posicionamos contra, achamos que é uma medida periférica e desnecessária para o inquérito policial. Irna de Souza Castro Lemos foi encontrada morta no porta-malas do carro do namorado, o jornalista e empresário Gregório Donizete Freire Neto, na madrugada do dia 1º de maio deste ano. Em seu primeiro interrogatório na sede da Divisão de Homicídios, Gregório confessou que os dois consumiram morfina e que ainda tentou socorrer a namorada. No meio do caminho para o hospital, Gregório disse à polícia que dormiu e quando acordou percebeu que Irna já estava morta. Ele então colocou o corpo da estilista no porta-malas e retornou ao apartamento. O jornalista se apresentou espontaneamente à polícia e foi levado para uma clínica particular para dependentes químicos, onde continua internado. O advogado de Gregório Freire Neto, Dr. Leandro Vasques, afirma que está comprovado que Irna também era usuária de entorpecentes e que o empresário não teve culpa na morte dela. No entendimento dele, o que aconteceu com Irna poderia ter acontecido com o empresário. Acompanhei. Na verdade, nesses quase 30 dias do episódio, o que se conclui é que se deflui do inquérito policial a convicção e a certeza de que nem Gregório quis a morte de Irna, nem ele assumiu a morte de praticar a eliminação de Irna. Na verdade, o casal vivia em harmonia plena, mais de 30 testemunhas foram ouvidas, não é? E cada testemunho que era prestado, mais se reforçava essa convicção de que efetivamente se verificou uma tragédia, não é? Na verdade, existe aquilo que se chama de autodeterminação e, lamentavelmente, o casal era um casal usuário de substância entorpecente, não só o Gregório, mas também Irna. Inclusive, testemunhas já relataram que consumiam substância com ela, viram ela consumindo uma semana antes do evento, no carnaval também, no mesmo ano, enfim. Então, quando alguém, né, por vontade própria, sem estar sendo coagida ou pressionada ou compelida, consome substância entorpecente, está absolutamente consciente de que está se auto-vulnerabilizando, ou seja, essa autodeterminação em se consumir a substância, ela por si só já leva à crença de que a pessoa está conscientemente atuando, né, e, portanto, não importa quem aplicou a morfina em quem, não importa quem aplicou a ampola em quem, o certo é que ambos estavam consumindo a substância e, lamentavelmente, a Irma não resistiu, apesar de Gregório ter tentado socorrê-la, mas infelizmente não teve êxito. Então a autoridade policial tem 30 dias para concluir o inquérito, mas podendo ser prorrogado, né? O laudo pericial deve estar em vias de conclusão, mas o certo é que testemunhas já confirmaram que lamentavelmente a vítima era usuária. Então quem é usuário e consome substância entorpecente é preciso ter a consciência de que pode vir a óbito, principalmente se você turbinar com bebida alcoólica antes, como aconteceu no caso concreto. É preciso ter sempre em foco que a culpa de tudo isso aí é do tráfico de drogas, é do traficante. Esse deve ser o foco da sociedade, do tráfico de drogas, do traficante. Porque enquanto 2 famílias estão aí dilaceradas pela dor, pela perda, 2 famílias estão sofrendo, enquanto isso o traficante está só com o lucro da venda de entorpecentes. Fica só com o lucro. E ninguém se lembra do traficante, num momento como esse. Ninguém se lembra do traficante, quando ele é o maior responsável,
o traficante. Por isso é que a gente diz, fique sempre longe das drogas. Você que é jovem, menina, menino, fique sempre longe das drogas. Porque tragédias acontecem hoje ou amanhã. Mais cedo ou mais tarde. Mas sempre acontece. Não tem outra. Drogas só levam a tragédias. 2 agentes educacionais foram presos acusados de tortura. De acordo com a denúncia feita por internos do Centro Socioeducacional Patativo do Assaré, os agentes teriam agredido durante uma rebelião ocorrida no fim de semana. Esta manhã, familiares e colegas dos agentes protestaram contra a prisão. Acompanhe. No fim de semana, aconteceu uma fuga no Centro Educacional Patativa do Assaré. Segundo informações, 9 menores fugiram. 2 agentes foram presos, encaminhados ao 30º Distrito Policial. Eles foram transferidos aqui para o Complexo de Polícia Especializada. Agora, eles estão sendo acusados de tortura. Alguns agentes vieram até aqui para reivindicar. Vocês não aceitam a prisão dos amigos de vocês? De modo algum. Não tem como eles terem sido acusados por tortura se na hora de uma rebelião estava o COTAN lá dentro, o FTA, toda uma guarnição para garantir a nossa segurança. Nós iríamos levar 2 adolescentes para procedimento, para DCA, para eles responderem, né, pegarem uma pena maior, devido a eles terem conduzido a rebelião. E no momento que nós íamos conduzindo eles por dentro da casa, que não tem iluminação, porque de noite lá não tem iluminação, a janta é pago de tarde para garantir que de noite a gente não possa entrar lá. No momento que íamos conduzindo eles, eles foram para cima dos 2 orientadores que estão presos, 2 socioeducadores, e os 2 foram conter eles e entraram em conflito. Então a polícia estava em volta, o COTAN, tanto que ninguém interferiu. Conseguimos conter e aí de imediato eles receberam voz de prisão por parte do diretor, que afirma que eles foram autuados como tortura. Como eles foram torturados? Se eles foram torturados, a polícia se omitiu, porque eles estavam lá presentes no local, né, e os 2 foram conduzidos para DCA, para o 30º, para responder processo. Foi feito exame de corpo de delito? Foi feito exame de corpo de delito. Os próprios adolescentes não reconhecem eles no momento lá da situação. Ninguém reconheceu ninguém pelo fato da escuridão. Até as pessoas, o coordenador de disciplina, o diretor estava na muralha do local lá do centro educacional, que tem uma estrutura de presídio, e não é impossível ver lá de cima o que está acontecendo lá dentro da casa. Nós temos gravações, fotos de que o centro é escuro, ninguém consegue ver nada lá dentro, só quem tem energia dentro do centro são os adolescentes, que a energia é garantida por parte da direção, do coordenador de disciplina, que lá dentro dos dormitórios eles carregam celulares, eles combinam fuga. É comum ter fuga lá e ter um carro esperando eles lá fora. Então isso é a situação mais comum que tem. Os agentes não podem entrar com celulares, claro, porque tem a vistoria. Isso nós mesmos concordamos. Só que também concordamos que eles não podem ter celulares lá dentro, e eles têm. Toda a vistoria que a gente faz por conta própria, sem apoio da polícia, ou sem nós mesmos se reunimos todos os agentes na troca do plantão, fazemos uma vistoria e sempre encontramos 9, 10 celulares que eles recebem de rebolo, que outros adolescentes que fugiram jogam para dentro do centro educacional, por fora da muralha. E aí há uma tendência a sempre suprimir e reprimir toda a nossa atitude em tentar manter o centro funcionando. Ok, obrigado aí pela entrevista. A gente já falou com os agentes e os agentes chegaram a relatar que se os 2 cidadãos que estão presos aqui, se eles continuarem presos, os agentes vão paralisar as atividades. A Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social informa que não vai comentar decisões da Justiça. O juiz Edísio Meira Tejo Neto, da Vara Única de Itaitinga, negou o pedido de prisão preventiva de Valdemiro Barbosa Lima Júnior, presidente
do Sindicato dos Agentes e Servidores Penitenciários do Ceará, o Sindasp. Na decisão, o magistrado afirmou que o pedido formulado pelo Ministério Público do Ceará não demonstrou elementos suficientes de que o agente represente ameaça à ordem pública. O Ministério Público representou pela custódia do servidor após os acontecimentos nos presídios do Estado. No último dia 21, na ocasião, ocorreram mortes, fugas de detentos, além da destruição de parte da estrutura das unidades prisionais. O Ministério Público alegou que o agente, na função de presidente da entidade sindical, teria agido de forma que pôs em risco a vida dos internos e agentes de segurança, como também incitou as ações de bloqueio de visitas e a entrada da Polícia Militar, contribuindo decisivamente para a deflagração dos motins nos presídios. O juiz ressaltou que os atos atribuídos ao agente devem ser apurados e provados no processo. Antônio Lucas Gomes Aguiar, de 22 anos, está foragido da justiça. A prisão preventiva dele foi decretada ontem, depois que o jovem foi capturado em flagrante, roubando uma loja no Conjunto Ceará. Ele e o comparsa, identificado como Anderson, foram encaminhados ao 12º Distrito Policial. Mas Lucas fugiu da delegacia no momento em que o procedimento era lavrado, olha só. Quem tiver alguma informação sobre esse rapaz aí, não dá para conhecer nessa foto, como é que vai conhecer, meu Deus do céu? Se tiver informação sobre o paradeiro, se você conseguir reconhecer, né, sobre o paradeiro desse rapaz que mostrou a foto aí dele, pode ligar para o Disque Denúncia, o 181, né, ou o 190, mas mais apropriado é o Disque Denúncia, que é o 181. Mas essa foto ali não dá para reconhecer absolutamente nada, com balaclava não dá para reconhecer. Bom, veja nos próximos blocos do Rota 22, ossada humana encontrada em Matagal, no Eusébio, mais jovem flagrado com cocaína, com crack, maconha e uma balança de precisão. Daqui a pouco os detalhes, aguarde. Um homem suspeito de pedofilia foi linchado por moradores da comunidade do Papoco, no bairro Pan-Americano. Sérgio Ricardo Machado, de 37 anos. Era vigia e, segundo populares, tinha o costume de mostrar as partes íntimas logo para as crianças. A perícia constatou que a vítima foi espancada, esfaqueada, alvejada a bala e teve o corpo parcialmente carbonizado. Acompanhe. Nós estamos aqui na rua Uruguaiana, no bairro Pan-Americano, aqui comunidade do Papoco, onde aconteceu uma execução. O detalhe é que, de acordo com informações dos membros da comunidade, esse homem que foi executado seria o 200, ou seja, duzentão, como a comunidade chama, é aquele elemento que é metido a pedófilo, estuprador, esse tipo de coisa. E, segundo informações da comunidade, ele estaria mostrando o pênis para crianças aqui da comunidade. É claro, aqui no Papoco não tem perdão. Quando os homens souberam dessa situação, se uniram, invadiram a casa dele, o executaram com tiros de revólver, facadas e ainda tocaram fogo. É isso mesmo. É exatamente nesse beco aqui à direita. Por aqui o Coronel Solonildo já buscando mais informações junto à comunidade. E a gente vai se aproximando para mostrar aqui o local já isolado pela Polícia Militar. Logo à frente, o local, ou seja, a residência, a cerca de 20 metros aqui do local. Coronel Solonildo conversando com os policiais e buscando mais informações. Você era parente da vítima? Ex-mulher dele. Tá só mostrando aqui. Ele morava sozinho atualmente? Morava ele, o irmão e a cunhada dele. Ele estava só quando aconteceu? Estava. Aqui a comunidade está dizendo que ele era pedófilo, ficava mostrando pênis para crianças, que seria... Não sei informar nada sobre isso não, sei que ele era muito trabalhador. Trabalhava de que ele? Tinha área de vigilância noturna. Era vigia noturno da comunidade? De várias áreas. Tinha algum problema com droga? Não. Tinha sido preso alguma vez? Não. Para a senhora surpresa o que aconteceu? Demais, ele não merecia o que ele está passando. Invadiram a casa, tocaram fogo no corpo dele, né? Bala, faca e queimada. E a casa, também queimaram a casa ou não? Só o corpo? Tem bastante coisa destruída lá dentro. Mas a senhora acredita que essa versão da comunidade é verdadeira, de que ele estaria mostrando pênis para crianças? Existe, porque ele passava a noite trabalhando e o dia dormindo, meu senhor. Então por que
inventaram essa história? Não tenho conhecimento disso aí, não. Ok, a perícia já chegando no local. O certo é que policiais militares... Sargento, por favor, rapidinho conversar com o sargento da Polícia Militar que chegou aqui, foi o primeiro a chegar aqui no local, o sargento... Urubatano. Ligaram para o senhor, o Urubatano, é isso? Isso. Quando ligaram para o senhor, o que é que repassaram de informações? Só que eu tinha achado um achado de cadáver, né? Aí disse que era briga de vizinho, quando chegou no local aqui informaram que era um pedófilo. E tocaram fogo mesmo no corpo? Tocaram fogo, confirmado pelo SAMU. Portanto, o SAMU já esteve aqui no local, tocaram fogo no corpo, a vítima identificada como Sérgio Ricardo Silva Machado, 37 anos, era vigia noturno, atualmente morava na residência onde o fato aconteceu. Segundo a ex-companheira dele, nunca teria se envolvido com algo dessa natureza. Afirma, inclusive, que a comunidade estaria enganada em relação a isso, mas aqui ninguém grava. Mas quando o microfone estava desligado, logo que eu cheguei, me disseram exatamente isso, que ele seria metido a pedófilo, estaria mostrando pênis para crianças aqui da comunidade do Papoco. E aqui, amigo, não tem perdão para esse tipo de situação. Então, alguns homens que se juntaram, armados, invadiram a residência e acabaram executando a vítima. Esse rapaz foi morto covardemente, foi quase degolado, foi também lesionado a faca e a bala. Para que tanta violência? Para que tanta raiva e tanta maldade? E ainda queimaram a vítima. Então quer dizer que são pessoas altamente perigosas, que merecem toda a atenção da polícia, e a gente precisa do apoio da comunidade no sentido de descobrir quem são essas pessoas más. O cadáver vai ser retirado agora. A gente vai conversar com o perito Leão Júnior, que tem mais informações sobre esse crime bárbaro. Vamos ouvir então o Leão Júnior, que tem mais informações. O que nós constatamos aqui é que a vítima se apresentava parcialmente carbonizada, ferimentos, ao que tudo indica, compatíveis com o projeto de arma de fogo, e também lesão na região anterior do pescoço com características de esgorjamento, utilizado possivelmente instrumento pérfuro cortante. Havia um instrumento compatível, havia uma faca próxima ao corpo, possivelmente foi a arma utilizada, foi apreendida pela autoridade policial. De acordo com especialistas, reações desse tipo aí de fazer justiça com as próprias mãos contra suspeitos de pedofilia ou de estupro são muitas vezes motivadas pela impunidade ou por leis consideradas brandas demais. Ontem, durante entrevista coletiva à imprensa, o governador em exercício do Rio de Janeiro, Francisco Dornelles, disse que defende a pena de morte para quem cometer crime de estupro. A declaração foi dada ao ser questionado sobre o caso da adolescente de 16 anos que teria sido violentada por mais de 30 homens. Eu não acredito nisso. 30 homens têm matado a menina, acho. 7 suspeitos foram identificados, 2 foram presos. O estupro ganhou repercussão internacional e virou tema de debate entre os brasileiros. Na verdade, um grande absurdo a menina ser estuprada dessa forma. Mas 30 homens eu acho que teriam matado a menina. Acho que não teria resistido. De qualquer maneira, a imprensa internacional divulgou isso aí e o governador em exercício do Rio, que o outro está, o efetivo governador está doente, né? Está em tratamento, defendeu a pena de morte. No Brasil não é possível a pena de morte. Acompanhei. Há mais de uma semana, o caso vem chamando a atenção de todo o país. Debate sobre a nação sofrer ou não do que muitos chamam de cultura do estupro vem tomando conta das rodas de conversa e principalmente das redes sociais. O que a gente viu nesse caso do Rio de Janeiro foi uma exposição muito forte da figura, né? A gente tem que evitar esses compartilhamentos das redes sociais, esse julgamento, né? Que as pessoas às vezes fazem, né? Que roupa ela estava vestindo, por que ela estava numa festa. De acordo com a Coordenadoria Estadual de Políticas para Mulheres, uma mulher a cada 6 horas é estuprada só no estado do Ceará. E quando a gente fala em nível nacional, esse número é ainda mais preocupante. Uma mulher a cada 11 minutos é violentada sexualmente. O caso ainda está em fase de investigação pela Polícia Civil do Rio de Janeiro.
Com base, os investigadores têm o vídeo divulgado nas redes sociais, onde, segundo relatos, a garota de 16 anos aparece despida, aparentemente inconsciente e sendo abusada por pelo menos 33 homens. Daí que o Ministério Público Federal também entrou nessa investigação para apurar esse caso. Exatamente porque foram jogadas imagens na internet de uma menor de idade. Então, é uma situação terrível, é uma situação que mancha até a imagem um pouco do nosso país. Para o advogado criminalista, mesmo que a jovem tenha consentido com o ato sexual, se estava sob efeito de alguma substância entorpecente ou alucinógena, o ato também seria considerado criminoso. Configura um crime hediondo que é tratado de uma forma bem mais grave perante o direito penal e o processo penal brasileiro. Ele tem uma pena maior. Não é? Também a lei penal determina que ele poderá iniciar no regime fechado, cabe prisão temporária por mais tempo. Vários movimentos da sociedade civil vêm tratando o caso como emblemático, um problema que muitos acreditam ser social. Esse machismo enraizado, nessa misoginia que os homens têm em relacionado às mulheres. Garotos que caçavam pássaros em um matagal no Eusébio, na tarde desta terça-feira, acabaram encontrando uma ossada humana. A polícia suspeita de que os restos mortais sejam de um jovem que desapareceu naquela região há cerca de 5 meses. Em 2015, 2 corpos foram encontrados no mesmo local. Será que lá é local de desova? Acompanhe. Nós estamos aqui na localidade de Santo Antônio, município do Eusébio. Como você pode observar, um local descampado, enfim, também tem muito mato. À noite aqui uma escuridão tremenda. Uma ossada humana foi encontrada nesse matagal. O detalhe, para localizar melhor o telespectador, Santo Antônio é uma localidade que fica às margens da BR-116, quilômetro 16. E esse matagal já fica a cerca de 2 quilômetros da BR-116 e da comunidade. Nós vamos entrando aqui porque a polícia já isolou a área. Evidentemente, a perícia e o rabecão foram acionados. É importante lembrar que só nessa localidade, só nesse matagal, é a terceira vez que a nossa equipe de reportagem vem. Ano passado foram 2. Na verdade, 2 achados de cadáveres. E agora mais um, só que já só a ossada humana. Ou seja, faz muito tempo que esse corpo foi desovado aqui. E com o passar do tempo, como é uma área, às vezes frequentada por pescadores, agricultores, existe uma lagoa aqui perto. Enfim, acabaram encontrando esse cadáver. A gente vai se aproximando aqui do local. Perícia e rabecão já no local. Por aqui os policiais militares que fizeram o isolamento da área. E também o coronel Solonildo, que é o supervisor de policiamento da área. Coronel, uma ossada humana encontrada aqui? É, exatamente. Infelizmente, uma ossada humana de sexo masculino. E acreditamos que seja de um jovem que se encontra desaparecido há aproximadamente 5 meses. A família procurou de todas as formas, todos os meios, mas durante esse período não encontrou. Mas aqui, pelas características que foram repassadas há 5 meses atrás, está batendo, que é o quê? Uma blusa vermelha, um short escuro e também uma corrente na perna. E a gente está aqui nesse momento solicitando aí, né, a esses familiares que procurem o IML para a realização do exame de DNA para saber se essa pessoa encontrada se trata realmente da pessoa que se encontra desaparecida há aproximadamente 5 meses. E hoje foi encontrada aqui essa ossada humana por jovens que se encontravam caçando aqui pássaros e tem uma lagoa ali à frente. Se depararam com o corpo e ligaram para o 190 e aqui estamos e procurando detalhes, maiores informações sobre o que ocorreu, sobre quem vitimou, né, essa pessoa, né, que se encontra lá caída ao solo, essa ossada humana, né, os restos mortais de uma pessoa. Para a gente observar aqui o trabalho do perito Jesus, do local onde nós estávamos agora, como você pode observar, existe aqui uma vereda até o local onde essa ossada humana foi encontrada. A gente vai aqui acompanhar, seguir aqui o local, o percurso,
para ter uma noção lá do local, aqui à noite é uma escuridão tremenda. Local de desova, repito, não é a primeira vez que um cadáver é encontrado nesse terreno aqui em Santo Antônio, Eusébio. Até porque é um terreno gigante, é uma área muito grande e aqui só vem quem tem negócio ou acerto de contas ou coisa parecida. É claro, é um local também frequentado por pescadores e também pessoas que vêm caçar pássaros aqui no local. Tem algumas veredas aqui que são feitas porque realmente anda a pé e circula nesse terreno gigante. Uma ossada humana provavelmente do sexo masculino. Provavelmente. Baixa estatura, talvez. Deve ser de jovem. Aí só o médico legista que vai dizer com precisão. Ok, portanto a perícia nesse momento é um procedimento que é necessário ser realizado, mas numa situação como essa, somente através do médico legista, necrópsia, exame de DNA, de arcada dentária, é possível identificar a vítima. Provavelmente o jovem que está desaparecido e que vinha sendo procurado pela família. E aí a gente mostra nesse momento o trabalho dos amigos do Rabecão do Instituto Médico Legal, que muitas vezes se deparam também com esse tipo de situação. Realmente só a ossada humana, o crânio, enfim, vai ser necessário um exame mais apurado no Instituto Médico Legal para conseguir a identificação dessa pessoa. 2 homens foram baleados quando praticavam assaltos em série no bairro Joaquim Távora. Testemunhas contaram que a dupla estava de moto e teria sido alvejada por uma das vítimas. O detalhe aí, que é um detalhe que eu acho macabro, porque o pai coloca o filho no caminho errado, o detalhe é que os 2 marginais seriam pai e filho. Olha que absurdo. Acompanhe. A situação aconteceu aqui no cruzamento da Ildefonso Albano com o Joaquim Torres, no bairro da Piedade, onde uma dupla de motociclistas que estavam praticando assaltos aqui na região acabaram se dando mal após a reação de uma vítima. Ninguém soube detalhar de fato como aconteceu essa reação, mas 2 pessoas saíram baleadas. Aqui no local ainda as marcas, onde tudo aconteceu. O SAMU esteve aqui no local e prestou atendimento a um rapaz de aproximadamente 22 anos de idade aqui nesse local, que sofreu pelo menos 3 disparos de arma de fogo, 2 deles na perna e um na coluna, no qual ele ficou realmente em estado bastante grave. A segunda vítima que estava com ele, que é um senhor de aproximadamente 40 anos de idade, pasmem, era o pai desse rapaz que foi alvejado aqui neste ponto, que pelo menos recebeu o atendimento aqui nesse local pelo SAMU. Ele ainda saiu correndo alguns metros, saiu correndo aqui até o outro quarteirão e foi pego pela população na rua Antônio Augusto. E aqui o procedimento foi realizado por parte dos socorristas e também pela polícia militar que foi acionada aqui para esse local. Eles tentaram praticar um assalto contra um mercantil que fica localizado a um quarteirão aqui de onde nós estamos, na Avenida Antônio Salles. E estavam recebendo apoio também de um veículo modelo não identificado com algumas pessoas dentro, estavam apoiando a ação desses marginais. Esse rapaz que você observa no detalhe da imagem é o que foi alvejado, que estava recebendo o atendimento médico aqui nesse ponto onde existe essa poça de sangue. Ele é um rapaz de apenas 22 anos, a dupla, que trata-se de pai e filho, eles eram moradores do bairro do Vila União, segundo o que a polícia conseguiu apurar aqui no local, e eles já vinham fazendo uma série de assaltos aqui na região. Dentro dessa mochila que ele estava portando, como você observa aí no detalhe da imagem, haviam muitos celulares, fone de ouvido, carteiras, vários pertences das vítimas que eles já tinham, infelizmente, subtraído esses pertences aqui no bairro da Piedade, bem próximo de uma faculdade, local que infelizmente se torna bastante frágil, porque eles aproveitam da saída dos estudantes para praticarem essas ações criminosas, já que eles muitas vezes estão portando celulares, carteiras, tablets, notebooks e se tornam um alvo fácil, porque estão saindo, são cidadãos saindo da faculdade, passam o dia trabalhando, à noite estudo e mesmo assim ainda passam por esse tipo de situação, porque os marginais se aproveitam dessa fragilidade, sabe que o cidadão infelizmente não vai poder estar andando armado, mas acabaram se dando mal. Mesmo tomando muitos pertences aqui na área da Piedade, alguém viu a situação, reagiu efetuando esses disparos, vitimando essas 2 pessoas, pai e filho, um senhor de 40 anos aproximadamente, e o filho dele, esse que você observa novamente no detalhe da imagem, de aproximadamente 22 anos de idade. Os 2 foram encaminhados primeiramente para o IJF Centro, que é o local onde eles irão receber atendimento médico, já que foram lesionados nessa situação. A polícia apenas fez a condução, apoiando o SAMU, que fez a condução de pelo menos um deles, e vai aguardar eles receberem alta para que assim eles possam ser encaminhados para a delegacia responsável
responsável por onde a situação aconteceu. A informação de que o disparo, os disparos começaram a um quarteirão de onde nós estamos, bem na frente deste mercantil, como nós já afirmamos anteriormente, que fica aqui na Avenida Antônio Salles, um quarteirão do local onde os rapazes acabaram tombando. As duas pessoas, os dois assaltantes, acabaram tombando. Os comparsas, que na hora do aperreio, na hora da confusão, deixam de ser companheiros, e acabaram fugindo, os que estavam no veículo, para também evitarem não serem alvejados e até mesmo presos pela presença da polícia, que foi solicitada pelos populares logo após a informação de que os disparos teriam sido efetuados e que de várias vítimas foram assaltadas aqui nesse ponto. A situação é bastante crítica aqui na Piedade, já que as pessoas reclamam bastante da questão da insegurança, principalmente os frequentadores da faculdade que fica aqui nesta mesma rua, na Ildefonso Albano, a rua onde o rapaz acabou tombando. Eles estavam rodando todo o bairro, aproveitando o momento certo para agir. Infelizmente, levaram muitos pertences, mas acabaram se dando mal. A polícia chegou rápido aqui no local para conter a situação também, porque a população é revoltada e não é para menos. Nós, em conversa com alguns populares que não quiseram gravar com essa equipe, nem mesmo se identificar, nos relataram a situação que eles vivem atualmente aqui no bairro da Piedade, que é uma questão bastante crítica com relação à segurança, já que são muitos os assaltos aqui, principalmente no horário noturno, no período noturno, e infelizmente eles estão sentindo reféns da bandidagem que vem assaltando e agindo diariamente aqui no bairro da Piedade. É importante então que a polícia tenha uma atenção dobrada aqui para essa área por conta desses grandes números de assalto e a população que infelizmente vem passando por essa situação e vem pedindo apoio para que essa situação seja sanada. Saindo lá do cruzamento da Ildefonso Albano com a Joaquim Torres, a nossa equipe veio até o IJF, onde uma das vítimas foi trazida. O rapaz que estava lá ao solo, esse que a gente observa novamente na imagem, trata-se de Francisco Eric dos Santos. Realmente ele tem 22 anos de idade, e está em estado bastante grave. Informação de que ele recebeu pelo menos 3 disparos, 2 em uma das pernas e um na coluna, o que deixou realmente a vítima perdendo muito sangue e complicando bastante o estado de saúde do mesmo. Ele está agora recebendo aqui atendimento médico. O pai dele não foi identificado até o momento, ainda está com os policiais em uma diligência. Eles ainda estão circulando com o pai do Eric, tem um senhor de aproximadamente 40 anos de idade, que estava com ele praticando assaltos, provavelmente buscando a arma que eles utilizaram para realizar essas ações criminosas e até mesmo buscar algum documento que os identifique oficialmente e assim eles possam ser encaminhados para a delegacia responsável. Lá o plantonista, no caso, é o 2º Distrito Policial, que posteriormente, após serem encaminhados para o 2º, irão encaminhar para o 4º Distrito, que é a delegacia responsável pela área onde os crimes aconteceram. Veja no último bloco do Rota de hoje. Jovem é flagrado com cocaína, crack, maconha e balança de precisão. Tudo o que caracteriza aí a venda de substâncias entorpecentes. Aguarde. Na tarde desta terça-feira, um jovem de apenas 18 anos de idade foi preso em flagrante por tráfico de drogas no município de Chorozinho. Com ele, a polícia apreendeu vasta quantidade de maconha, crack e cocaína. Além disso, uma balança de precisão. Elismar França, vamos lá. O acusado é este indivíduo que aparece na foto, Lucas Abreu da Silva, o Luquinha, de apenas 18 anos, que inclusive já tem passagem quando era menor. Foi flagrado por policiais do Ronda do Quarteirão de Chorozinho por tráfico de drogas. Olha só o que foi apreendido com ele. Crack, 100 gramas de crack, 200 gramas de cocaína e ainda 2,3 kg de maconha. Também uma balança de precisão. Vou conversar agora com o policial militar, o J. Herbert, do Ronda do Quarteirão lá de Chorozinho, porque na verdade vocês estavam fazendo um patrulhamento de rotina. Positivo, a gente fazendo um patrulhamento de rotineiro, a gente avistou o meliante em atitude suspeita, fizemos a abordagem, o mesmo ficou muito nervoso e ele estava próximo a uma casa aparentemente abandonada, mas ele informou que a casa era da avó dele. Porém, nessa casa não tinha móveis e nem luz elétrica. A composição achou estranho e resolveu, com permissão dele, averiguar a casa e onde foi encontrado essa quantidade excessiva de droga. Agora, Chorozinho, o que a gente sabe é que a determinação do comando é a fiscalização e o combate ao tráfico de drogas. Até porque os homicídios que acontecem lá em Pacajus, aqui em Horizonte, nesse triângulo, geralmente são relacionados ao tráfico de drogas. Com certeza, né? Pelo fato de Chorozinho ser um trecho da BR-116, uma área de bastante movimento de carros,
Mas aí a polícia está aí, está em campo, está fazendo todo o patrulhamento e as abordagens estão sendo feitas e está tendo êxito. Portanto, o acusado foi conduzido aqui para a delegacia de Horizonte. Mais uma vez o detalhe, a foto aí do acusado, Lucas Abreu da Silva, de apenas 18 anos, que foi preso, flagranteado e agora vai ficar à disposição da Justiça. Doutor Armando, qual o procedimento a ser realizado? Uma vez que o indiciado foi surpreendido com uma vasta quantidade de entorpecentes, houve por bem indiciá-lo e autuá-lo pelo tráfico de drogas. Qual a pena para esse tipo de crime? No mínimo 5 e no máximo 15 anos de reclusão. A violência das ruas também virou rotina, até dentro das escolas. Essa é a denúncia de uma professora vítima de um assalto violento nesta segunda-feira, no bairro José Walter. Ela teve o carro levado por criminosos, mas a principal marca que ficou foi a da falta de segurança. Acompanhe. O portão da escola do ensino médio Raquel de Queiroz foi derrubado. As marcas na parede são resultado da violência de 2 homens durante o assalto a uma professora. Foram cerca de 30 minutos de terror. Foram momentos muito difíceis que eu tenho muita certeza que eu não vou esquecer nem tão cedo, principalmente pelo medo, pela surpresa que foi, pela abordagem tão violenta. O crime aconteceu por volta de 1h da tarde desta segunda-feira. A professora chegava de carro para dar aula e, quando estacionava, percebeu a aproximação de 2 homens em um veículo vermelho. Eles entraram na escola, abordaram a vítima e levaram o carro dela. Isso é uma coisa absurda. Eles entraram. Então, assim, quando eles abordaram, o outro já estava esperando lá fora. Deu tempo ele passar no portão, o outro pegar o carro, me abordar, né, me apontar a arma, ameaçar mesmo de atirar e levou o carro. A professora ainda teve a reação de chamar o vigilante da escola para fechar o portão. Os homens ignoraram a barreira. Vendo o portão fechado, ele não se conteve, ele passou por cima. Ele derrubou o portão, arrancou pedaços da parede. A psicopedagoga registrou um boletim de ocorrência e vai acionar a justiça contra a escola. Infelizmente, a gente já tem alguns episódios, até comprovado mesmo, eu tenho até BO para comprovar. Você não ter segurança nem dentro do seu local de trabalho realmente é o fim. Então eu vou estar indo em frente agora com o advogado, a gente vai estar com a ação mesmo para processar a prefeitura. Apesar do tumulto, os alunos da noite frequentaram a aula normalmente. Ninguém quis gravar entrevistas com medo de represálias. A Secretaria da Educação de Fortaleza informou que a professora já registrou boletim de ocorrência sobre o assalto. A pasta afirma que, baseada no relato da professora, acredita que ela já vinha sendo seguida pelos criminosos. A Secretaria de Educação adiantou que em breve dará mais informações sobre o caso. E assim foi mais um Rota 22. Muito obrigado, sua honrosa companhia. Um abraço para você, boa noite e até amanhã, se Deus quiser.